Nos anos de 1968 a 1975, deu-se o encontro dos brancos com os índios Panará do Rio Peixoto de Azevedo, no estado do Mato Grosso. Naquela época, os Panará eram conhecidos como Crenacori, os índios gigantes. Essa foi a era em que o nosso país, sob férrea ditadura, vivia a euforia megalômana nacionalista expressa pelo slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. O custo desse virtual projeto nacional foi trágico. No campo e na cidade, a oposição ao regime militar era perseguida com exílio, censura e morte. Na selva, não era diferente. Aos povos indígenas, só restava o desterro ou o extermínio. Naqueles anos 70, durante a expansão das fronteiras econômicas em direção à Amazônia, foram contatados grupos nativos das florestas, até então desconhecidos, ao ritmo de uma tribo por ano. Este é o chefe Acan. Ele e mais 6 Panará retornam pela primeira vez, 16 anos depois, ao Rio Peixoto de Azevedo, o lugar onde viviam antes de serem transferidos para o Parque Indígena do Xingu. Na época do contato, entre 1968 e 1973, quando eram denominados Índios Gigantes, Acan era um jovem guerreiro. Agora, como principal líder dos Panará, ele está indo conferir a história de que os brancos comeram a sua terra. Henoia, episódio 1. Helompa, ampiayote. É tantito então aqui na mãe. Pá. Malatin me hoki ante, hoki. Havia pei. O trabalho dos irmãos Vilas Boas deixou uma marca na vida dos povos indígenas do Brasil, como somente deixaram no início do século as expedições do Marechal Rondon, autor da famosa frase "morrer se preciso for, matar nunca". Essa política influenciou uma geração de indigenistas brasileiros. Para eles, a única solução era colocar os índios em parques, preservados da assimilação e do extermínio. Para os sertanistas Orlando e Cláudio Vilas Boas, o Parque Indígena do Xingu é um projeto da vida inteira. A região do Xingu foi visitada por muitas pessoas, por cientistas, por documentaristas, por cinematógrafos, por muita gente. Mas o importante para o Xingu foi o momento em que lá chegaram 3 irmãos exóticos. 3 paulistas atípicos, 3 paulistas românticos, 3 paulistas que queriam viver aventuras dos bandeirantes. Decidiram os 3, como Getúlio está fazendo a Marcha para o Oeste, eles decidiram ir para a frente da marcha e se apresentar também como bandeirantes para fazer a marcha que Getúlio tinha mandado um coronel organizar para ir do Rio das Mortes até o Tapajós. Eles chegaram lá, mas foram recusados pelo recrutamento, que não queria bonitinho de cidade, que queria caboclo forte. Então eles vestiram de caboclo, compraram roupa vagabunda de caboclo, vestiram de caboclo e se apresentaram como caboclo. É claro que uns 2 meses depois, eles estavam na chefia de expedição, sobretudo no Orlando. O Parque Nacional do Xingu, quando nós entramos dentro daquela região, nós tínhamos que fazer uma linha na direção de Manaus. Essa passaria pelo Rio Araguaia, Rio das Mortes, Serra do Roncador, Xingu, Serra do Cachimbo, Manaus. Quando nós começamos a chegar no Xingu, nós começamos a sentir que aquela área era densamente povoada por índio. E o contato nosso de tribo com tribo
começamos a constatar que eram 18 aldeias falando 9 línguas diferentes e que eram o mais belo mosaico de línguas puras indígenas da América. Então nós encontramos o Xingu em aspecto de conflito. Chucarramãe brigava com Suyá brigava com Maurá, brigava com Camaiurá. Havia uma ciumeira danada entre eles e qualquer coisinha. Quando nós chegamos lá, poucos dias antes, os Jurunas haviam invadido a aldeia Camaiurá, havia morto Caiabe, o grande chefe Camaiurá. Então Juruna brigando com eles, Juruna brigando com Suyá, brigando com Chucarramãe, Chucarramãe brigando com Suyá, brigando com Aurá. Era uma parma. E nós tivemos a sorte de fazer as pazes entre eles. Das expedições de contato com os povos indígenas brasileiros, o episódio da atração dos Panará foi o que causou maior sensacionalismo. A mídia criou a fantástica imagem dos índios gigantes, estimulando a viciada visão exótica dos povos indígenas. Este trabalho de atração, o último dos irmãos Vilas Boas, foi um marco nas suas carreiras de sertanistas. Para os Panará, foi o início de uma grande transformação em seu destino como povo. Homem com outro homem. Os últimos exploradores. Em 1974, o cineasta inglês Adrian Cowell realizou o documentário A Tribo que se Esconde do Homem, sobre os esforços dos irmãos Vilas Boas para atrair e estabelecer o contato com os Panará. O filme foi concluído sem que o encontro definitivo fosse registrado. Mesmo assim, sua exibição causou repercussão internacional. No Brasil, foi vetado pela censura. Mas, se eles estão vigiando, é bom mostrarmos que também estamos. A ideia nossa do índio gigante foi que nós, quando fizemos a atração dos índios Chucarramãe, que são os Mencanganuti, aqueles de botoque de madeira, do Xingu, nós encontramos entre eles um índio Crenha-Curry, prisioneiro. Mengride tinha 2,7 metros de altura. Então, nós encontramos entre os Crenha-Curry 6 homens mais ou menos dessa altura. Daí é que veio essa alcunha de os índios gigantes. Os Panará são os últimos descendentes dos chamados Caiapó do Sul, que habitavam a região fronteiriça entre São Paulo e Mato Grosso. No início do século XVIII, fugindo de conflitos com os brancos, migraram em direção ao coração da Amazônia. Passaram a ser mencionados como Ipeuís pelos índios Caiabi e Crenacori pelos Caiapó do Norte. Dados como extintos no início do século, foram redescobertos em 1943 pela expedição Roncador Xingu. Então Eduardo Gomes meteu o dedo no mapa aberto e fez: eu quero um campo aqui. Então esse campo aqui, nós fomos os escolhidos pela Fundação Brasil Central, que era o Gerardo Borges Forte de Oliveira, para fazer esse campo. Então a nossa coisa tinha que alcançar o rio Peixoto, alcançar o rio Telespires, do Telespires descer o Telespires, entrar no Peixoto de Azevedo e subir para a Serra do Cachimbo. Mas era impossível entrar no Peixoto de Azevedo por causa das inúmeras aldeias dos índios que nós não chamávamos de Crenha-Curry, eles chamavam de Ipeuí, porque os homens que andam de preto, eles viviam sempre pintados de preto, e os cajabis chamavam de Ipeuí. Essas duas nações é que dominavam o rio Telespires, embora fossem inimigas entre si. Então nós começamos a conjecturar como é que nós podíamos chegar na Serra do Cachimbo sem entrar em contato com o Ipeuí. Foi feita uma experiência que uma caminhada na margem do rio Peixoto de Azevedo, e um índio que ia conosco, Cajabi, pisou numa armadilha feita pelos Ipeuí. Eles pegavam um pedaço de buriti,
que é uma espécie de uma rolha, enfiavam espinhos deste tamanho, punham nas trilhas e cobriam de folha. E um índio nosso pisou num espinho daquele e saiu no peito do pé. Então, foi afastada a hipótese da gente invadir por terra. Em 1950, os irmãos Vilas Boas avistaram de avião 8 aldeias Panará. Há anos eles recolhiam notícias dadas pelos seus inimigos tradicionais, os Kayapó do Norte. Durante a década de 50, não havia motivos para fazer o contato com os Panará. E assim, eles foram deixados em paz em seu território. Por outro lado, os Panará mantinham a sua curiosidade aguçada diante da proximidade dos brancos. Ya penca sing mo pe mai. Oleh mu ni mo lo hai. Hai mo. Mo. Hai te. Mo. Hai te pa kare uha. Mo. Pu mai to kuya pata. Com relação Cachimbo, estamos na escuta. Alô, Orlando, entendi tudo. Quanto ao Cachimbo? Em 1967, um pequeno grupo dos Panará, acompanhados de mulheres e crianças, foi visto perto da base militar do Cachimbo. Houve uma tremenda confusão. Os índios que começaram, na época do começo, rodearam o nosso acampamento, passaram a rodear o acampamento da FAB. E a gente supõe que os Canhacoro estavam querendo fazer um contato amistoso com a FAB. Por quê? Porque foi encontrado resto de comida, foi encontrado peixe assado, foi encontrado biju, arco e flecha, tudo jogado no meio da pista. Quer dizer, eles tinham vindo de boa intenção. Aí um sujeito da FAB, quando viu aquilo, começou a gritar. Um sargento radiotelegrafista saiu na porta. Quando viu aquele sujeito gritando, olhou na pista e viu aqueles índios que vinham chegando, correu para dentro, passou a mão na carabina e atiraram para cima, aquela coisa toda. A única coisa desagradável disso tudo foi que a notícia, claro, eles, na estação de rádio, Cachimbo está sendo atacada pelos índios. Pegaram 20 soldados, puseram dentro de um avião para ir lá socorrer Cachimbo. E o avião caiu e morreram os 26. Em fins de 1968 e início de 1969, como consequência desses incidentes, os serviços dos irmãos Vilas Boas foram requisitados pelo governo federal para realizar a busca dos lendários índios gigantes, que nesta época calculava-se ter uma população de 600 pessoas. Inicialmente, foi feita uma extensa picada pelos rios Manitsauá e Peixoto de Azevedo. Os Panará não foram encontrados. Porém, indiretamente o contato foi feito. No varal de presentes deixados pela expedição nas picadas, os facões e os machados tinham sido levados. Quando o governo militar percebeu que um contato pacífico levaria muito tempo, suspendeu o apoio financeiro, encerrando a expedição. Preta ira tu. Em preta ira petung que preta dia tanya tanya petung que empi. Que tá o nome ira petu. Quem tá bepiando com limpar. Quem tá bepiando limpar. Kakri pasu to pope. Vamos com aquele papá. Corro. Que yang ho dia. Então pumbião que é em pé. Muha. Rapaz, pessoal te dá su to pope. Em 1970, o governo militar anunciou um plano de integração nacional que incluía a construção de várias rodovias na Amazônia. A mais famosa foi a Transamazônica, que rasgou a floresta de leste a oeste numa extensão de 5.000 quilômetros.
A Cuiabá-Santarém, no sentido sul-norte, abriu uma região de terras férteis, com minérios e madeiras nobres, provocando a especulação fundiária e a atração de correntes migratórias. Mais uma vez, os irmãos Vilas Boas foram convocados para retirar as pedras do caminho. Os temíveis índios gigantes, os Panará, habitantes desse lugar. No período Médici surgiu uma outra ideia, igualmente errônea, a meu ver, que era provocar a ocupação da Amazônia pela construção de estradas. Concebemos duas estradas, a transamazônica e a perimetral, uma na margem direita e outra na margem esquerda do Amazonas. O absurdo começava em que, se o problema é transporte, nada mais fácil do que vitalizar o transporte hidroviário pelo Amazonas, que é uma estrada permanente, que não carece de reparos. A transamazônica e a perimetral eram aventuras, a meu ver, românticas, mal concebidas, e com o grave defeito de não terem sido precedidas de nenhum planejamento. A Cuiabá-Santarém foi construída em terra, nunca foi pavimentada, e se torna absolutamente intransitável na época das chuvas. E acontece que as colheitas no centro-oeste são em outubro, e portanto o transporte se realiza praticamente na época das chuvas. O general Jerônimo Bandeira de Melo reinou com mão de ferro por 4 anos na presidência da FUNAI com a máxima: o índio não pode impedir a passagem do progresso e do desenvolvimento. Uma de suas primeiras providências foi facilitar a construção da rodovia BR-80, que cortou e mutilou o Parque Indígena do Xingu, agredindo a política protecionista desenvolvida pelos irmãos Vilas Boas. 1970. Centenas de soldados e trabalhadores civis encontravam-se na selva, abrindo a rodovia Cuiabá-Santarém. Eram mais de 2.000 homens, 210 máquinas e quase 400 viaturas no canteiro de obras da estrada. A confusão que se estabelece com essas frentes pioneiras é muito grande. É preciso esquecer que a frente não leva só as máquinas que está fazendo, né? A própria alimentação da frente, com caçadores, com pescadores, com pessoas que vinham de Brasília e de outras cidades da região para ir lá, para pescarem, para passar final de semana. Daí todo o conflito. Esse pessoal novo que chega quer terra, certo? E ali está estabelecido os índios. A frente onde constrói a estrada é um furacão que vai passando. Lá na frente estão as máquinas. Depois vai deixando para trás pequenos núcleos que às vezes se estabelecem e se fixam. Como no caso ali ficou um núcleo, hoje é até uma cidade. O tempo do nosso trabalho foi difícil mesmo, com o Cláudio Vilas Boas. E 1 ano e meio que nós já ficou atrás do Cleancano para amansar ele. E depois que nós acabamos de entrar em contato com ele, em 1973, de abril, nós acabamos de amansar ele e entregamos para a FUNAI. Em janeiro de 1972. Saiu do Parque Indígena do Xingu a expedição de 26 índios, chefiados pelo sertanista Cláudio Vilas Boas, com destino ao Vale do Rio Peixoto de Azevedo. Da base militar do Cachimbo, Cláudio iniciou um trabalho paciente e delicado de atração. Ele sabia que tinha pouco tempo para fazer o contato com os Panará. Tira kota que vai ter ancoia clote. Piane ter ancoia. Clote ter ancoia, mamãe masu moga que caso.
Isso a gente precisa, é claro, ter um pouco assim, de tato, né? E através de determinados gestos que tem quase que o mesmo valor da palavra. Eles fazem com tanta expressão que a gente adivinha, né? Ele levanta o braço assim e passa a mão na barriga, né? Que ele acha que aqui é uma das residências, por exemplo, de uma das 3 almas que nós possuímos, né? Então eles passam a mão, que ele é limpo, como se dissesse isso. O avião é a máquina que o homem inventou, desafiando a lei da gravidade. Para os Panará, surgiu primeiro como uma estrela cadente, depois como um Deus generoso que trouxe presentes. E por fim, foi o pássaro de ferro que desceu sobre o que restou das aldeias e sonhos, resgatando os moribundos para outro lugar. Antes mesmo que houvesse o contato final, os Panará já tinham sentido a presença ameaçadora do homem branco. Cláudio e a expedição vão até o lugar onde um cozinheiro havia sido flechado e instalam um varal de presentes: facões, machados, facas, colares, panelas de alumínio. Ya ma ko kya pita yo pi ma ya pi kasi muta pi e putu e piao. A expedição acampa junto a uma lagoa que serve de pesqueiro dos Panará. No primeiro dia, os índios chegam a menos de 100 metros da lagoa, gritam várias vezes e desaparecem na mata. Uma vez nós atravessei o rio, sempre com uma pessoa só na canoa, né? Quando eu pus bastante índio para atravessar a canoa, para entrar em contato com eles, né? Eles chegam no meio do rio, eles mandam voltar e jogam flecha por cima da cabeça da gente. Então, a gente volta, né? E insiste novamente. Uma vez eles ficaram na barranca do rio, de pé. 2 homens, né? Então você vai chegando, né? Chegando, o índio está para lançar a flecha. Do outro lado, como o rio é estreito, os índios ficam gritando: cuidado, morreu Cláudio. E você vai chegando. Chega um ponto, ele olha para você e larga os arcos no chão. E entra a mata dentro. Aí, lá de dentro da mata, ele fica te olhando. Você volta para o seu lado, eles tornam outra vez chegar na barranca do rio. E fala, e jogou umas flechas para cima. Quer dizer, um cenário de guerra, né? Quer dizer, se a gente atravessar o rio, eles matam. Nossa, não era fazer atração urgente correndo do índio, era manter o índio longe da estrada. E, se possível, o mais possível perto das aldeias. Porque nós já sabíamos de antemão, nós levamos. Quantos homens foram para lá? 20, né? Índios. 32. 32 índios. Nós levamos 32 índios para lá. E com esses 32 índios, nós fechamos a boca do Peixoto de Azevedo. No Rio Peixoto de Azevedo tinha mais de 2.000 homens querendo entrar no rio.
porque já se sabia que o rio Peixoto de Azevedo é rico de diamante na cabeceira e ouro na foz. Quando um dos integrantes da expedição, de pé na canoa, apontou a sua máquina fotográfica na direção dos Panará, eles não se assustaram. De corpos atléticos e pintados de preto, os dois índios não passavam de 1,70 m de altura. Definitivamente não eram gigantes como sensacionalisticamente se propagou o mundo afora. A fotografia que foi divulgada pela mídia desmascarou o imaginário civilizado que, desde o século XV, tenta fazer dos povos indígenas personagens entre o homem e a besta. Aí eu adotei um sistema, né? Eu peguei, fingi que machuquei o pé no espinho de tucum e dei aquele grito de dor, aquela coisa, e fiquei sentado no chão. Os meus índios de um lado do rio e os índios bravos, os Crenhacã, do outro lado, né? Eu fiquei então e eu chamava e conversava com os índios. Não estou falando nada não machuquei o pé não. Eu estou fazendo uma experiência aqui para ver se eles se aproximam de mim para reparar a minha ferida aqui, a espetada que eu levei. Pois não é que deu certo. Eles foram chegando, e eu olhava assim, perto. Eu fazia um gesto e eles recuavam logo com a flecha assim. A flecha tinha uma lança de 40 centímetros mais ou menos de comprimento. O taquaruçu. Conhece, né? Aquela lança afiada do lado que você pode fazer a barba até, né? Isso eles fizeram 5 vezes. Jogaram as flechas no centro e tudo mais. De uma das vezes até veio um grupo maior. E então peguei a canoa e ia indo até ele com mais 2 índios. Quando chegou num certo ponto, ele mandou que os índios voltassem. Ele viu que os outros eram índios também, né? Aí então eu voltei, deixei e atravessei o rio. Foi o dia mais bonito para mim na pacificação. Feito o contato, Cláudio e Orlando retornam para o Parque do Xingu. Para dar continuidade ao trabalho com os Panará, é chamado o sertanista Apoena Meireles. Ele encontrou os índios fascinados com as novidades trazidas pela estrada Cuiabá-Santarém. Depois, né, de desencadear desse processo da atração, é que ele vai ver as consequências da estrada, as consequências disso. Mas antes disso ele sai para confraternizar com todo mundo. Então, ele larga o posto e vai para a estrada, sobe no caminhão, confraterniza com um, dá um cacho de banana para o outro, se mistura com os peão e tudo para ele é alegria. Até que enfim eu pacifiquei esse pessoal. A nossa grande dívida com os índios, certo? É que até hoje, desde Rondon, nós ainda não aprendemos ainda, certo? A fazer com eles, o que fazer com eles depois do contato. O Beck chegou a ter naquela região ali 1.500 homens entre militares e civis, né? E mais o pessoal do 16BC, o 16º Batalhão de Caçadores, que eram os fiscais, os responsáveis pela segurança. O Beck só fazia estrada, né? Então 1.500 homens, muitos deles civis, né? Tratorista, peão, essa coisa toda. No lugar daquele, né? Com mulheres índias andando ali, né, aquela coisa toda. Então começou a acontecer coisa que ele não podia concordar. Essa coisa de alimentar os índios fez com que os índios passassem a vir para a estrada. Eu mesmo falei, o que eu estou fazendo aqui dentro desse posto? O posto ficava a 60 quilômetros da estrada, né? Por que eu tinha que ficar nesse posto? Fui para a beira da estrada, né? Babá de índio na beira da estrada. Essa que é a verdade. E nisso aí tem uma confusão imensa, né? Uma confusão de ideias imensa com o pessoal do Exército. Ele não se entendia. Agora, o que é um peão da FUNAI? Imagina só, naqueles tempos ainda, em vista de um tenente do Exército.
Porque chegou ao ponto de índio assaltar armazém do Beck para roubar açúcar. Né? Índio com barrigas imensas, né? Com caganeiras permanentes, né? Uma confusão. Em 1975, com menos de 3 anos de contato direto com os brancos, os Panará já haviam perdido mais da metade da sua população. Os sobreviventes perambulavam às margens da rodovia Cuiabá-Santarém. Mana kapapa yang kemerakan. Alania nak kapapa jurau toy kuang kiyo. Kol kokota até jurau toy ko. Lah pa mala pira kelentau merah. Ya ma pira ba. Ya ma pira ba. Southern trees bear strange fruit. O sertanista Fiorello Parisi, convocado pelo presidente da FUNAI, o general Smart Araújo de Oliveira, assume o comando da frente de atração. Naquele tempo eu era coordenador da Coama, né, o general Smart. Me chamou a Brasília e me convidou para mim fazer um trabalho lá no Espanhatório. Desde a primeira conversa que nós tivemos em Brasília, ele me colocou a opção, vamos dizer, que se pensava já numa possível transferência. Naquele tempo ainda não tinha sido decidida. Ele me falou claramente, o Smart, olha, você vai lá, você vê se você consegue tirar os índios da influência da rodovia, ver se recupera ele em termos de saúde, e se você achar que eles têm condições de permanecer lá, tudo bem, eles permanecem. Mas se você me dá um sinal verde que você não tem condições de achar que não tem condições de permanência, não tem condições de tirar da rodovia, eu vou começar o processo de transferência. Foi com essa opção que eu aceitei o trabalho, foi para lá. Bom, a partir daí nós começamos um trabalho primeiro de recuperação física, né, deles que está tudo doentado, com gripe. Porque a maioria das mortes que ocorreu lá, mesmo na minha época, é a morte que a gente só tinha conhecimento depois de acontecido. Eles eram na estrada, contraíam a gripe, ia para as aldeias, morriam, depois quando vinha com a gente no acampamento, ó, fulano morreu. A gente não tinha um controle, né? Os irmãos Vilas Boas, em sintonia com o presidente da FUNAI, concluíram pela transferência dos Panará para o Parque do Xingu. Foi uma viagem de 250 quilômetros para uma região completamente diferente. O Estatuto do Índio diz que qualquer remoção de grupo indígena do seu habitat de origem para outra área tem que ser mediante ato do presidente da República. Está no Estatuto do Índio. Eu estava vendo o índio morrer, em contato com a estrada, com os trabalhadores da estrada. Eu digo, vou fazer um expediente burocrático e fazer uma solicitação ao ministro. O ministro estudar e mandar para o presidente da República para sair um decreto que transfira um grupo indígena de um lugar para outro, eles vão acabar com todo o resto do índio que estava lá naquela estrada. Eu digo, transfere. Transfere, Orlando transferiu. E não deu problema nenhum, né? Eu acho que ninguém estava em dia com o Estatuto do Índio naquela ocasião, né? Saber que eu não infringi um artigo do Estatuto, não ir ao presidente da República. Mas ali era caso de emergência, de necessidade que não pode estar subordinada a uma burocracia. Quando nós estávamos no Xingu, que chegou notícia que dos 200 índios que nós havíamos atraído, estavam reduzidos a 90. Falei, mas então precisa socorrer essa gente. O parque já tinha servido para isso. No Rio Arinos, havia um resto de índio G, que os fazendeiros avançaram e começaram a matar.
nós conseguimos um avião da FAB, foi lá, pegamos 53 e jogamos junto com os parentes dele no Xingu. Então, o parque já estava com essa experiência. Quando nós soubemos do número pequeno de crenha curly, os remanescentes daquilo que nós tínhamos trabalhado, a solução é trazer para cá. Ou nós salvaríamos os remanescentes de crenha-couro, ou assistiríamos a sua extinção total. Porque o rio estava enchendo cada vez mais avançando gente. E depois não foi, diz os irmãos Vilas Boas foram lá e arrancaram sem consultar ninguém. Não fizemos isso. Nós fizemos através de um consenso. Foi 3 aviões da FAB do Correio Aéreo Nacional. Se eles não tivessem concordado, a Escola Paulista de Medicina mandou para lá 10 médicos, com tudo medicamento para pegar os índios que iam chegando. Então não foi feito uma alta recreação nossa, foi um consenso de que nós tínhamos por obrigação salvar os remanescentes crenha-couro. De janeiro de 1975. 2 aviões da Força Aérea Brasileira transferiram para o Parque do Xingu os 79 Panará, sobreviventes de um grupo que somava 220 pessoas na época do contato, em fevereiro de 1973. Não havia mulheres grávidas, grande parte das crianças eram órfãs e todos estavam com malária. Eu não sei eu não vou nem, sei se era certo tirar eles da terra deles. Quer dizer, eu só vim ver que era triste, não certo ou errado, mas triste, depois, quando eles estavam no Xingu, uma conversa com o Cocride, quando ele não falava português, ele estava sempre apontando para o rumo do Peixoto. Eu sentei na esteira com ele, eu não falava a língua dele, não falava a língua deles, ele não falava português. Aí eu não tinha o que fazer, eu ofereci um cigarro para ele, acendi o cigarro, comecei a fumar para ele. Era o único gesto de amizade que eu podia ter com ele ali, né? De simpatia. E aí ele falava e apontava para o rumo do Peixoto. E eu sabia que ele estava falando da terra dele, eu não sabia o quê, mas ele estava falando. E ele estava muito triste. Aí eu vi que a coisa era triste, mas não era errado, eles estavam vivos pelo menos. Não sei o que é melhor, se é deixar todos morrerem na própria terra ou se tentar salvá-los de alguma forma. Isso aí realmente eu não sei. Mas eu sou sempre favorável a que a pessoa viva, nem que seja um só. A transferência não trouxe a tranquilidade para os Panará. Desde que chegaram ao Parque do Xingu, eles já mudaram de lugar 7 vezes, sempre na direção de onde foram transferidos. Atualmente, a sua aldeia está localizada no rio Manitsauá-Missu, no limite oeste do Parque do Xingu. Esta trajetória expressa a vontade dos Panará de escapar para reencontrar a terra boa, sem doenças, longe do desconforto de morar em terra alheia. Tira sol pe pulie tira soa pe na mon motooma pe pulie quatan tira sang mamani pusakan na tutang pe pulie yakan yaitu te pusakan kian tu te pusakan kian te puli yakan ki ya cinco ma ki não malapaka só que não malapa man que não só que não man que não. Com a transferência dos Panará, a região cortada pela Cuiabá-Santarém foi invadida por fazendeiros, garimpeiros e empresas mineradoras. No lugar da maior aldeia está hoje a cidade de Matupá.
Em todo o vale do Rio Peixoto de Azevedo surgiram outras 23 cidades e povoados. O grupo de 6 Panará chegou à cidade de Matupá e fez o reconhecimento do seu antigo território. Onde antes eles caçavam, hoje vão as compras. Por terra e pelo ar, eles viram os estragos. Os garimpos e as fazendas derrubaram as matas, poluíram e assorearam os rios. Muitos rios viraram imensos lamaçais. Essa paisagem desoladora confirmou tudo aquilo que Akan tinha ouvido dizer. Os brancos haviam comido a terra dos Panará. Sobrevoando rumo ao norte da antiga aldeia, nas fraldas da Serra do Cachimbo, próximo às cabeceiras do rio Iriri, eles avistaram uma parte do seu território que ainda estava com matas e rios conservados e não ocupados. Essa constatação causou grande alvoroço entre os Panará e desencadeou o processo de dar um basta ao seu desterro. Um grupo de 12 Panará refaz por terra a rota até o lugar conhecido como Lagoa Grande, o mesmo lugar que eles escolheram no sobrevoo, e dão início aos preparativos para a construção de uma aldeia, roças, malocas e uma pista de pouso. A comunidade indígena Panará entrou com uma ação declaratória contra a União, a FUNAI e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Eles pretendem que a justiça reconheça o direito dos Panará à posse e usufruto de uma área aproximada de 448 mil hectares, parte do antigo território. Oi, Rapo, o quê? Vamos ir a Rapo. Que? De só tem para no tan, lima só tem para não. De quem só tem para no tan, lima só tem para. E que? Ramalapá. Yuri Amalatebike. O Diário Oficial da União publica despacho do presidente da FUNAI reconhecendo o direito de ocupação dos Panará a uma área localizada nos municípios de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e Altamira, no Pará. O primeiro passo de uma longa caminhada para a retomada legal do território pretendido. A notícia do retorno dos Panará ao território tradicional provocou espanto. Os povos indígenas, habitantes do Xingu, convocaram uma reunião para avaliar a decisão deles. Os líderes indígenas ficaram impressionados com a determinação dos Panará. Já tem terra demarcada, sei. Aí vocês podem passar. Aí não vai ter problema. Mesmo assim, vocês vão encontrar muita coisa. Ele quer tirar onde tem terra rica, tirar nós, né? Colocar onde tem terra pobre. Eu sei disso, né?
Os Panará acabaram provando que o mito dos índios gigantes estava certo. Não eram gigantes pela estatura, e sim na persistência e na vontade. Os gigantes Panará. Non prende ti sei un pro. Io non prendo ti mo si per insieme. Ma ma ya ni. Yu ni quang he mu. Mi a quai qua tu. Ya me a quai qua tu ni. Me qua tu ni. Me che chiara mo chi tu me dam. Ah non me qua. Usa pa non me qua re bayani. Bayani me un piapion. Me te me qua me te me qua tu ni te. Me te me qua Ule kachari. Gracias.